Sua mãe te achou na lixeira. Sabia que sua mãe te achou na lixeira? Boa noite. Em primeiro lugar, muito obrigado a vocês por estarem aqui nessa sala para poder ver o filme. Em relação ao próprio filme, eu peço aqui um minutinho de desculpa para vocês por causa da projeção, que estava bastante escura, então deu uma pequena alterada no que de fato é a imagem do filme. Então, vocês que ficaram até o fim, que viram o filme, viram um pouco diferente do que o filme de fato é, mas já tenho conversando com a Patrícia, com a Esther, isso é algo que eles estão procurando solucionar aqui no Sinusp. Eu faço votos aqui como realizador que de fato esse processo continue, que elas consigam mesmo ter apoio aqui para poder fazer essa alteração, porque a sala é uma sala muito legal, é muito importante ter uma sala dentro da USP, dentro da universidade, que seria legal ter apoio para poder fazer essa projeção de qualidade, que seja mais respeitosa aos filmes e que, de fato, passe os filmes como eles são. Eu queria agradecer também ao Sinusp, a Patrícia e toda a produção do Sinusp e da Mostra Cinema de Quebrada pelo convite, não só ao filme, mas também para a minha presença nesse debate. Fiquei muito feliz de poder exibir o filme nessa mostra, porque, mesmo sem entender todas as particularidades do conceito, a princípio, mesmo no nível abstrato, eu fiquei muito feliz de passar o filme nessa mostra, de ver que existe um espaço dedicado à reflexão da cinema e da relação de cinema e periferia, de passar o filme também em São Paulo sob essa marca de ser um filme de periferia. Então, eu fiquei muito feliz de participar dessa mostra e de estar aqui para debater com vocês, ainda mais do lado do Lincoln e com essa coincidência feliz de estar junto com o Francis e com o Rubens aqui na mesa também. Assim. Muito obrigado a todo mundo que conseguiu me ajudar até isso aqui agora. Por último, no questão que o Wilke tocou, eu só queria, aqui com o Lincoln, e não, na verdade, não só nós dois, a gente só queria ler uma pequena carta em que fica um pouco demonstrada a opinião e o ponto de vista, e não necessariamente uma opinião e o ponto de vista, o incitamento ao diálogo dos realizadores da Mostra Cinema de Quebrada, frente à produção da mostra e ao Sinusp, em relação ao que aconteceu, que a própria Patrícia Moran já falou aqui no começo, com relação àquela alteração do frame de imagem do filme Favela do Moinho, do Muro da Vergonha, e que teve essa alteração da imagem para compor algumas peças de divulgação da mostra, e que um gesto um pouco confuso, certamente atrapalhado, e que, para mim, não há nenhuma dúvida de que teve nenhuma intencionalidade pessoal por trás disso, mas, ao mesmo tempo, é um fato que não pode ser ignorado e que cabe demarcar todas as opiniões de lado a lado presente para que isso sirva de um ponto de base para um diálogo, para que todas essas relações entre os cineastas de periferia, a universidade e o cinema que se propõe a esse diálogo com esse cinema e os realizadores de periferia, eles se deem bases muito claras e muito inquestionáveis. Você quer ler, Lincoln, a carta aqui? Boa noite também, todo mundo. A Quebrada não é chapa branca. Nota de repúdio à alteração da imagem na peça de divulgação da terceira mostra Cinema da Quebrada. Há uma imagem do filme O Muro da Vergonha. Nela vemos um muro, erguido na favela do Moinho, no qual há uma pichação. Haddad sustenta o Muro da Vergonha do Kassab. Gilberto Kassab, ex-prefeito de São Paulo, ergueu o muro e que não havia sido posto abaixo pela administração do atual prefeito Fernando Haddad. O muro foi derrubado pela própria população em protesto. Havia uma imagem, essa mesma, também retirada do filme, com a pichação inscrita. Essa imagem supostamente foi usada pelo Sinusp e pela organização da terceira mostra Cinema da Quebrada para a divulgação do evento. Supostamente porque a imagem não foi de fato utilizada. O Sinusp e a produção da mostra alteraram ela digitalmente, modificando seu conteúdo. Por meio de uma intervenção grosseira, apagou-se o nome do prefeito Haddad da pichação, restando da frase apenas o verbo e o predicado, sustenta o muro. Assim mesmo, sem sujeito. A mostra exibe o filme, mas não sustenta o compromisso com suas imagens no momento de divulgar o evento.
Será que ocorreu ao Sinusp e aos organizadores da mostra que tal posição, além de contraditória, é um ato de violência contra todos os filmes exibidos, e não somente aquele que teve sua imagem alterada? Não percebe o Sinusp que tal ato atinge também as lutas e posicionamentos expressos nos sons e imagens desses filmes? Por isso, nós, realizadores com filmes na programação da terceira Mostra Cinema de Quebrada, viemos, através dessa carta, demonstrar nosso repúdio ao procedimento realizado pelo Sinusp e organização da mostra e exigir dos responsáveis que se pronunciem publicamente, através de comunicado no site do Sinusp e na sua página no Facebook, sobre o ato de manipulação, que retire a imagem alterada da capa da página do Sinusp no Facebook e a substitua pela original. A existência da mostra é, em princípio, positiva. Abrir um espaço de reflexão na academia para a produção cinematográfica da periferia é indispensável, sobretudo na USP, uma universidade com poucos alunos da Quebrada. Mas é preciso deixar bem claro que a relação com a periferia não pode se dar pela via da domesticação. Quem quer exibir a Quebrada, que seja para dar ela voz e imagem, e não para silenciá-la e apagá-la. Quem quer dar espaço e tela para a periferia, tem de ser honesto com o recado e as lutas que vêm dela. Não topamos exibir nossos filmes na mostra para correr risco deles serem apresentados num contexto que parece se envergonhar ou temer o que dizem suas imagens. Nos é difícil compreender que um evento destinado a pensar e exibir as imagens da Quebrada se preste ao papel de apaziguar conflitos que seus realizadores, em contrário, desejam promover. Não nos parece sequer razoável que uma universidade pública promova o silêncio ao invés do questionamento e do conflito. A Quebrada não é chapa branca e sua voz e seus conflitos não serão apaziguados num cordial panos quentes com o poder. Esperamos que essa seja uma oportunidade de o Sinusp se retratar ante o ocorrido e pautar sua conduta futura na promoção de um maior diálogo com a periferia e a arte política que se arrisca, sem temer nem maquiar o que dizem suas imagens, o que dizem as imagens dos filmes. São Paulo, 26/11/2014. Assinam, entre outros, Afonso Shoa, cineasta, André Novaes, cineasta, Diogo Noventa, cineasta, diretor teatral, Felipe Terra, cineasta, Lincoln Pérez, cineasta, Rafael Fermino Beverari, cineasta, e Viviane Ferreira, cineasta. O que a gente espera é que essa carta incite cada vez mais essa relação de diálogo com a universidade, com o Sinusp, que ela dispare, que essa postura seja cada vez mais ambivalente, que seja dual, e que passos como esse, que já foi dado pela Patrícia hoje aqui, com a nota abrindo essa sessão, de expor publicamente o erro, que não há problema algum, instituições erram, pessoas erram, o problema é sempre tentar desviar e ter essa postura de bloquear a assumição do erro. E também hoje mesmo, eu penso que eu já vi que foi retirada na página do Facebook a foto também, acho que mais um outro passo positivo de que corrigir qualquer desvio que tenha acontecido. A carta ela serve para isso, para que a gente então inicie esse diálogo, mas demarcando muito bem quais são os pontos em que esse diálogo vai se dar. Assim, para a gente e para a nossa relação com os nossos filmes e com essa mostra, a gente tem muito claro de que só nos interessa passar nossos filmes e de vê-los em discussão e exibição, se eles forem de fato respeitados na sua integridade. E de que toda vez que esses filmes forem exibidos, de que a gente não sinta nenhum medo ou vergonha de nossas imagens serem assumidas. É isso que nos importa. E, enfim, a partir daqui, esse diálogo tem que ser mais assumido. Obrigado. Eu também escrevi um negócio aqui, mas vai ser uma leitura breve, enfim, as minhas considerações com relação ao fato ocorrido, enfim, desde o início, fui convidado pelo Sinusp para realizar a curadoria da terceira mostra, e claro, como curador não estou fugindo do debate, nem do diálogo, enfim, claro que, de certa forma, houve um erro grave, né, do qual fui cúmplice, mas sabendo, enfim, desse erro da adulteração da foto, né, esse fato que ocorreu
por uma preocupação institucional do Sinusp, né, enfim. Mas eu acho que a programação de filmes, eu acho que e dos debates que foram feitos durante a mostra, na verdade, a mostra reúne lutas que questionam, de fato, os governantes, sim, acho que todos os governantes, não só a Prefeitura de São Paulo, mas de outras cidades, né? Eu acho que quando a mostra foi pensada, a curadoria ela foi pensada exatamente para, inclusive, avançar no termo do que é essa quebrada, né? Amanhã, inclusive, a gente está lançando esse livro aí, e essa quebrada, interrogação, não é à toa, né? Na verdade, quando eu tive conhecimento do fato, eu reconheci já o erro, enfim, entrei em contato imediatamente com o pessoal do Sinusp, e a minha posição naquele momento era que, de fato, houvesse uma nota de reconhecendo o erro, né? No dia seguinte. O ocorrido foi na quarta-feira, quando o Caio divulgou publicamente no Facebook. No dia seguinte, na quinta-feira, já entrei em contato com a Patrícia, enfim, a gente conversou sobre o ocorrido, e a minha posição naquele momento era, de fato, sim, voltar às fotos originais, pelo menos para os materiais digitais, tendo em vista que o material gráfico, infelizmente, já tinha sido feito e esse erro não ia poder ser corrigido, né? Mas nos materiais digitais, sim, né? Facebook, site e assim, o Sinusp tomou as providências que julgou cabíveis, né? Enfim, e nesse sentido, o meu papel foi argumentar a favor da minha opinião, mas as decisões em relação ao que fazer nesse período, eu acho que inclusive houve uma demora com relação a isso, né? Eu acho que o ocorrido foi na quarta-feira, acho que no dia seguinte deveria ter feito isso. Nesse sentido, oi? E teve essa questão do feriado, enfim. Nesse sentido, o Sinusp dá os esclarecimentos possíveis e as justificativas necessárias, né? Quanto à postura da qual, no primeiro momento, participei, mas no segundo momento tive uma postura muito clara e, inclusive, não me escondi, fui em todos os debates, e as pessoas, quando me questionavam, eu falava sobre o fato que ocorreu. Claro que foi um erro gravíssimo, enfim, não dá para a gente ficar aqui tentando achar justificativas para o que aconteceu, né? Enfim, cabe sim todo mundo pedir desculpas e perceber que foi um erro gravíssimo, que se a gente soubesse, claro, a gente teria utilizado outra imagem, né? Essa questão, o que ia dar depois, enfim. Claro que ocorreu uma alteração de foto, né? Eu já falei aqui que eu fui cúmplice dessa alteração. Então, desse primeiro erro, reconhecendo o erro. Deixa eu só completar aqui para não embaralhar as coisas. Assim. Então, reconhecendo o primeiro erro, enfim, tinha que corrigir a tempo a questão dos materiais digitais e ter a nota de esclarecimento, a retratação pública, enfim. Mas nada justifica o primeiro erro, claro, né? Enfim. Eu queria agradecer muito o fato de ter havido a contestação ao erro. Quer dizer, isso que você está chamando de ocorrido é uma coisa que não pode ocorrer de maneira nenhuma, em mostra nenhuma. Então, eu acho que tem um princípio aqui. Se a gente defende a democracia, a gente é contra qualquer tipo de censura. Quer dizer, não é porque a mostra da quebrada, qualquer mostra, você nunca pode adulterar uma imagem de um filme que você está exibindo, né? Então, eu acho que o que aconteceu foi uma falta de tempo. As pessoas, quando a gente fica nas coisas muito coletivamente, às vezes escapa uma coisa e às vezes tem coisas que não podem escapar. E eu acho que é nesse sentido que o Sinusp se retratou. E eu fico muito contente que você tenha percebido que você também participou dessa coisa. Sim. E o mais grave não é o que veio depois. O mais grave foi essa decisão que foi coletiva, pelo que eu que não estava presente, mas pelo que eu posso apurar, foi coletiva e com a participação das pessoas mais diversas da equipe do Sinusp. E eu acho que o fato de reconhecer o erro, mais do que, enfim, eu acho que é importante em relação aos realizadores que estão exibindo o filme,
mas é importante também enquanto um aprendizado de uma coisa que não deve ser feita jamais, né? Para que não seja repetida, né? Então, eu acho que é chato que essa coisa prejudique, né? Eu acho que a gente não deve mais, vamos passar para frente, já que a gente concorda em relação a essa questão, porque eu acho que a mostra, enfim, tem sido muito bem sucedida nos vários lugares onde ela está acontecendo, e o livro está aí, vai ser lançado amanhã, enfim. O Afonso quer dar uma palavrinha, aí... Isso aqui. Passar a palavrinha para o Afonso, para ele, que ele queria falar alguma coisa com relação a isso. Não, eu acho que... não nos entendam mal, assim, o que a gente queria era justamente isso, assim, que essa questão ela viesse a público e que ela viesse a ser tratada como uma questão que de fato é da sua natureza pública. Sim. Essa universidade pública, o Sinusp tem uma função que é pública, e o que aconteceu foi algo de ordem pública, não é algo privado que a gente possa resolver com os realizadores. A questão não é simplesmente de uma autoria, não foi a autoria que foi lesada, é muito mais do que a autoria, e essa autoria ela não é necessariamente individual. E o que é algo mais que foi lesado, que além da autoria da imagem, o conteúdo da imagem, a organização dos pixels dela, é o que de fato dizia aquela imagem e o quanto que aquela imagem tinha uma fidelidade com a contestação que os seus realizadores quiseram imprimir, e o quanto que essa fidelidade que a gente espera de quem exibe nossas imagens tenha com as nossas contestações, do quanto que a gente espera que isso seja uma regra e não uma exceção. E por isso que a gente acha que isso tem que ser debatido, e por isso que a gente acha que isso tem que ser levado a público, porque acho que o Sinusp só tem a ganhar com isso, acho que a universidade só tem a ganhar com isso, e a mostra, inclusive o próprio futuro dela, tem a ganhar com isso, porque, na verdade, enquanto essas coisas forem um pouco mais mal assombradas, forem tratadas um pouco como tabu, acho que o que pode acontecer é os realizadores desacreditarem da mostra e do projeto, e no nível mais grave, que eu acho que é mais perigoso, desacreditar da própria relação que a USP pode ter com a quebrada, com a periferia, com esses diálogos que ela está tentando promover. Então, acho que para recuperar essa confiança, para poder que o diálogo seja contínuo, que ele não pare por aqui, de que ele tenha mais edições, não só nessa mostra, em outras atividades que forem promovidas aqui, é preciso, então, que tenha a garantia de que esse diálogo vai se dar na base da honestidade, assim, tanto de lá quanto de cá. E por isso que a gente espera que essa questão, de fato, ela seja tratada o mais publicamente possível. Então, o que está sendo exigido na carta é justamente isso. Assim, vamos tratar essa questão em respeito à sua natureza. Ela é pública, ela não é individual. Bom, acho que agora a gente só tem que... A gente pode... Não sei se tem algum questionamento do público, senão a gente pode dar continuidade aí a falar sobre os filmes, sobre o debate. Não sei como que a gente faz, se vocês querem falar primeiro do filme e depois o Francis e o Rubens falam. Tem o Francis. Posso falar? Depende. 30 segundos? Sim, que a gente está com pouco tempo. Ok, pouco tempo, tá? Desculpa. Posso, por gentileza, pode, dar claro. 30 segundos para mim? Pode, claro. Ok, obrigado. Sou uma pessoa muito gentil. Sim, tá obrigado. Ok, obrigado. Ok. Eu sou aluno especial aqui da USP, do mestrado em Mudança Social e Participação Política. Sou estrangeiro, colombiano, e para mim é um privilégio assistir essa mostra da quebrada. Embora estou surpreso, estou assim, sem palavras, com o que vocês fizeram achando de erro, que não foi um erro, foi uma coisa ciente, tá? Só para esclarecer, porque como aluno da universidade pública, ainda sendo aluno especial, me sinto parte da comunidade, da quebrada. Eu moro na periferia, eu moro em Campo Limpo, e para mim foi uma vergonha o que vocês fizeram com a mostra, sim? E não tem justificativa nenhuma. E eu aguardo, como parte da comunidade, aguardo que isso não volte a acontecer, sim? Porque eu sou latino-americano
e eu sou parte de uma sociedade, sim, que tem uma lógica diferente, uma universidade pública que é uma universidade privada. Então, para mim, eu dou parabéns para vocês, porque vocês são os guerreiros, são lutadores que têm que mostrar o que acontece na periferia para ser escutados e para ser tidos em conta como uma diversidade. E vocês têm que ser mais cientes das coisas que vocês fazem, sim, como coletivo, porque essa coletividade tem que ser repensada e tem que ser refletida, porque dá vergonha, tá? Obrigado. Desculpa por tirar 30 segundos de sua vida. Obrigado. Dito isto, a gente pode começar o debate dos filmes, porque a gente, de fato, tem pouco tempo. Então, vamos... O Afonso começa. Não, acho que para mim é muito mais importante aproveitar, em primeiro lugar, agradecer pela sua fala, assim, sejam lá 10 ou 20 segundos, assim, uma expressão contundente e honesta com o próprio pensamento. Obrigado. Depois, eu acho que é melhor aproveitar a presença do Rubens e do Francis aqui e ouvi-los no começo, e depois a gente pode conversar, se eles tiverem alguma questão para a gente sobre os filmes, e depois abrir para pessoas, porque elas também viram, podem ter alguma questão. Acho que desse jeito, para mim, funciona melhor. Ótimo. Quer começar, Rubens? Pode ser. Enfim, gostaria de abrir um pouco a reflexão sobre os filmes e o diálogo com os cineastas. Primeiro, agradecendo esse convite para a gente estar aqui. Espero que seja uma primeira de várias parcerias com o Sinusp, né? O nosso grupo já tinha convidado o Lincoln há quase um ano também, o Afonso, para fazer um debate lá no nosso grupo. E a gente tem essa prática chama História da Experimentação no cinema e na crítica, porque a ideia é tentar discutir os filmes um pouco como nessa vocação de uma tarefa que não está sendo feita, de exercitar algo para que se aprenda na universidade a fazer, algo que a crítica não está fazendo suficientemente. Eventualmente, essa é uma tese, né? É uma tese, não sei até que ponto é verdadeira, como hipótese a ser averiguada. E a universidade também não. Quer dizer, a crítica e a universidade tem um longo percurso aí na direção de construir um debate sobre a produção, não é? Então, o nosso viés era um pouco esse, de discutir, até na presença dos cineastas, mas sem dar palavras para os cineastas, porque quem vai falar não é o cineasta, é alguém que vai tentar esboçar, fazer um debate, um esboço de análise. O esboço de análise não significa que vai conseguir analisar, vai tentar analisar. A gente costuma brincar aqui no nosso grupo, a gente convida, o cineasta tem direito à resposta apenas, quer dizer, ele é meio que considerado café com leite na discussão, veio para ouvir, e claro que ele tem um discurso, ele vai participar como público e tal, embora ele não seja exatamente público, ele é público e mais realizador da obra, então ele tem alguma coisa aí que é importante ouvir, né? Mesmo porque a gente está numa escola de cinema, né? E ouvir um realizador falar sobre o processo e o que estava em pauta, e dialogar com uma leitura, né? A gente entende que o crítico é um pouco o público, né? É ouvir o público, né? Só que o crítico não é um público qualquer também, é uma figura do público que pode até representar o público ou não, mas ele tem uma bagagem, ele tem mais condições de fazer uma interpretação e explicitar a relação daquele filme ali com o que está acontecendo no cinema, com o que
que está acontecendo na sociedade, enfim, ele está um posto meio privilegiado enquanto espectador, e tem algo que só se realiza nesse exercício de debate, que eu acho que está faltando muito. Quer dizer, há umas 3 décadas, mais ou menos, que decresceu muito o debate público sobre filmes, né? O cineclubismo morreu. O que tem aí com esse nome de cineclubismo é uma coisa meio pós-moderna de simulação de debate, mas que, na verdade, traz o cineasta para dizer sobre o seu processo, etc., e não faz uma leitura, né? E o crítico, às vezes, está, infelizmente, reduzido, uma boa parcela de debates, a essa função do mestre de cerimônias, quase um animador de auditório, entre os realizadores, os atores e o público. E o espetáculo é o discurso sobre o fazer, né? Esse que é o interesse. Não fazer uma leitura crítica, comparar e cobrar, enfim, fazer o trabalho de crítico, levantar temas para discutir o que eu vi, como público, o que eu enxerguei, qual é o problema. Eu acho que aí tem uma questão que é o seguinte: eu acho que o discurso do realizador ele ocupa um lugar de debate sobre o filme, enquanto que o filme não está sendo debatido. Está sendo debatido como foi feito o filme, o que foi a experiência de fazer o filme. Numa escola de cinema, tudo bem, é legal saber disso, discutir, ver onde é que... Mas isso tem que ser confrontado ao que o filme bateu, quer dizer, o que o filme trouxe para o público e para o crítico. Então, tem que ser confrontado com o que significou o filme para quem viu, né? Daí faz mais sentido o cineasta, se pronunciar e repensar o que ele fez. Quer dizer, eu acho que isso daí está um pouco esvaziado no debate contemporâneo, e a ideia de que eu acho que isso acaba fazendo parte do espetáculo cinematográfico, você ouvir os realizadores. Quer dizer, isso faz parte do espetáculo atualmente. Mesmo, infelizmente, para o cinema independente, né? Isso, nos festivais se repete um pouco isso, embora esteja começando a haver cada vez mais debates com críticos que tentam fazer uma leitura dentro de festivais, dentro desse circuito, que é muito fraco como circuito, não tem público considerável, né? Mas já é alguma coisa. Acho que da retomada para cá começa a se perceber um pouco mais a importância de retomar esse debate, esse contato com o público. Acho que o cineclubismo radical deveria retomar cada vez mais, né? Formar crítico, formar público, formar um debate que alimente o trabalho dos cineastas, porque acho que os cineastas também estão... A minha hipótese é que os cineastas estão saindo de uma fase autista, no sentido clínico mesmo, né? De fazer filmes para eles próprios, para aquilo que eles imaginam que seria a repercussão, e não vê nunca repercussão nenhuma, né? A não ser os cúmplices, os parceiros, tem um discurso entre eles, mas e o público? Quer dizer, o fato de não ter um público e não ter uma busca de um público também pelo cinema independente, essa autossuficiência continua um pouco dentro do modelo autista, eu acho. É uma questão... Penso respeito com o termo autista. Você está usando isso de uma maneira... Não estou, não. Não estou, não. Sim, não estou, não. Procura, pesquisa e aprofunda. Eu estou usando um sentido simbólico. Eu vou discutir isso com o público. Por favor. Não, porque o autista, olha, o autista é outro mundo diferente. E eu vou me assuntar porque, semanticamente,
vocês estão usando um termo de uma maneira assim desrespeitosa. Venha discutir Oh, isso. Ok, beleza. Você já sabe de tudo, né? Ok, sim. Venha discutir conosco. Então, não, é um exagerado esse termo, é claro, é uma caricatura, dizer que cineasta é autista, mas eu acho que tem um problema de relação com o público que é doentio na história do nosso cinema, né? E que é atávico. É um problema de você não ter uma indústria funcionando, é o problema de você ter uma cultura como a nossa, que todo mundo é cordial, todo crítico prefere ser legal, né, fazer uma... Então, o debate ele tem dificuldade de se instalar na nossa cultura, talvez mais do que em outras culturas, né? Então, isso explica, talvez, esse perfil um pouco mais autista do que em outros países, onde você vê rolar um debate um pouco mais efetivo, né? A pessoa fala o que ela viu, o cineasta tem interesse em ouvir críticas. Aqui no Brasil, o cineasta interessado em ouvir críticas não é muito comum, principalmente dos anos 80 para os anos 90, tem uma postura muito característica, né? Então, essa é uma questão que eu queria formular, porque, até para provocar os dois realizadores aqui, para eles falarem, porque acho que é um problema do qual o cinema mais criativo, mais experimental, mais inquieto que se faz hoje, ele se ressente de uma espécie de diálogo com um público maior. Quer dizer, a crítica tenta, a melhor crítica tenta se virar no sentido de fazer esse papel, começa a fazer, mas eu me pergunto, os mecanismos de busca de um público fazem parte, em que medida que isso pode ser pensado ou pode ser visto como um problema por quem está fazendo filmes como vocês têm feito? Quer dizer, essa é uma primeira questão que eu acho que é importante retomar nesse contexto do Sinusp, de um debate sobre a quebrada, porque a própria Esther tem uma pesquisa muito interessante sobre como bate diferente filmes brasileiros no circuito comercial, e mesmo no circuito comercial tem salas que bate diferente, efeitos completamente diversos do mesmo filme, dependendo da sala, e como isso daí vai bater em comunidades extremamente carentes e que vivem os problemas, por exemplo, que muitas vezes esses filmes estão retratando de alguma forma, e o significado, a leitura do público é completamente diferente. Eu acho que a consciência de que está se discutindo a cidadania, o país, etc., existe, mas a busca desse diálogo e de um foro, né, para esse diálogo, acho que é uma carência que precisa ser mais pautada. Eu vejo muita gente discutindo editais, vamos produzir mais gente que não está produzindo precisa entrar no circuito da produção, vamos democratizar cada vez mais, e nesses editais nunca existe nenhuma instância de debate prevista. Vamos fazer porcaria? É importante vamos divulgar, vamos aumentar. Tudo bem, vamos democratizar o acesso à realização, isso é necessário, é uma batalha digna, estou desse lado, não tem problema, mas é necessário, mas não é suficiente. Acho que é preciso ver o que está sendo produzido. Quem me garante que esses editais não estão produzindo coisas muito piores do que a indústria cultural já está fazendo? Quem garante? Mas quais editais? Quais editais? Essa é outra questão também. Quais editais? Quer dizer, o que se faz em termos quantitativos, não é? É preciso, talvez, pensar em foros em que isso possa ser debatido, se não, ou criticado, ou analisado por alguém. O simples fato de fazer e se fazer circular é ótimo, mas eu sinto que
esse problema do que eu estou xingando de autista, né, é uma tradição que é mais forte do que parece. Eu acho que isso entrava um desenvolvimento mais interessante do nosso cinema, né? E é um pouco a nossa função na universidade, começar a se preocupar com isso, né? Eu estou continuando um pouco uma metacrítica aqui, que já começou com a questão da divulgação, enfim, a formatação e a divulgação do próprio evento, mas que eu acho que essa questão ela rebate numa questão que eu sempre gosto de perguntar para os cineastas, quer dizer, como é que você enxerga o fazer-se do filme, o público, o retorno, o eco, tem eco ou não? O Sinusp mesmo, eu acho que tem essa vocação, quer dizer, eu vejo nas duas aqui uma clara vocação de se abrir um diálogo com a comunidade, com os vários públicos possíveis, várias dimensões que o audiovisual tem e tal, e esse evento é importante nesse perfil, né? O Sinusp, eu gostaria até de lembrar, aliás, estou numa posição privilegiada para isso, ele surgiu de um nome que foi dado em 76 para um circuito de cineclubes da USP, quando se fundou o DCE Livre da USP, né? Alexandre Vanucci Leme, em 76, os DCEs apoiaram os cineclubes que existiam na universidade, no sentido de fazer um pool, né? Se aluga um filme, mas faz correr. Tinha 8 cineclubes, imagina, nessa época, na USP. Eu era de um deles, o da FAO, tinha um na ECA. A gente começou a editar uma revista chamada Cineolho, que era da PUC do Rio, né? Editado pelo CAC da PUC do Rio, e começou a se fazer um debate, era um cineclubismo radical, no sentido de que o público tinha uma voz, a gente esperava que o público desse diretrizes para que ocorresse uma nova programação, tinha uma interação, uma tentativa. Durou pouco, mas era uma tentativa de fazer um outro tipo de cineclubismo mais radical, e que esse pool chamou Sinusp, durou 2 anos só, né? Depois evaporou, e 10 anos depois, uma iniciativa na reitoria, alguém lembrou do nome Sinusp, ou não lembrou, era uma reminiscência, né? E pegou o nome. Mas eu acho que essa vocação de tentar fazer uma espécie de tentativa de exercício, né? Desenvolver a ideia de uma interação, acho que faz parte da formação de uma boa crítica, ou um olhar mais crítico, né? Então, eu tenho a impressão, eu não sei, a minha ideia de debater lá depois no grupo, vocês continuam convidados, era propor justamente uma leitura, uma tentativa de leitura, né? E aí abre-se o debate com cineasta, sem cineasta. Tem gente que prefere que o cineasta esteja longe, porque daí não tem perigo de cordialidades melarem o debate e tal, que é um perigo constante. Mas a ideia é fazer isso. Eu mesmo tinha pensado em fazer, não deu certo na segunda-feira. O Francis, eu sabia que o Francis teria alguma coisa para dizer, ele andou discutindo mais o filme, quer dizer, eu iria passar a palavra para ele. E o Lincoln também ele conhece mais do que eu para poder falar, eu acho que ele vai falar alguma coisa. Eu tenho uma ou duas questões sobre o Tigre que eu queria falar, e sobre um dos filmes do Lincoln que eu conheço, mas talvez eu possa me inscrever e fazer, porque essa realmente é uma questão pequena. Eu passaria a palavra para o Francis, e depois eu pego a minha questão aqui só para fazer uma pergunta, ou um problema. Eu queria também dizer que o Francis faz parte lá do nosso grupo de pesquisa, e também o Theo, que está anunciado no debate, mas o Theo está quietinho ali, ele está só anotando que ele vai fazer um relato crítico,
que a gente criou essa mania de fazer um relato crítico para depois provocar, fazendo circular uma visão escrita, né? Mas para começar isso, vamos abrir. Antes de passar a palavra para o Francis, vamos tentar combinar um limite de tempo para falar. 10 minutos. Tá. Você tem microfone aí. Agradeço o convite. Estar na mesa aqui com o Afonso, o Lincoln, o Rubens. É o primeiro debate da mostra? Não, é o 6º debate. Mas esse está quente, né? Porque, engraçado, eu ia falar do aspecto performático que tem no Tigre. Me aparece essa figura que faz uma observação absolutamente correta no início, assim, absolutamente performatizada, arisca, ok. Aí sai daquele jeito, uma saída triunfal. Eu acho que quem grita, a gente está condicionado a responder gritando. Acho que isso tem no filme aqui, os embates aqui. Eu acho que a energia de um estimula uma contra-energia do outro, assim, né? Então é isso. E assim, eu estava ouvindo o Rubens falar. Eu acho, Rubens, que até para falar da vizinhança do Tigre, a minha posição ela é um pouco complexa, porque eu conheço o Afonso há uns anos, conheci ele enquanto programador do Cine Humberto Mauro, e eu estava escrevendo na Cinética, e ele era programador lá, e já tinha esse hábito, cinefílico do debate, da conversa, já tinha feito Mulher à Tarde, e depois, na curadoria de Tiradentes, a gente recebeu um primeiro corte, há muito tempo atrás, da Vizinhança do Tigre. O DVD estava vazio. Depois ele mandou um outro, sei lá, no ano seguinte, o DVD travava. Aí depois, um outro ano, era um outro corte que ele pediu para retirar, porque a montagem não tinha terminado. E aí chegou nesse corte aqui, que não era o corte que foi selecionado para Tiradentes, mas foi o que foi exibido, provavelmente. Então, eu conheço vários cortes do filme, um é diferente do outro, não muito diferente, mas tem diferenças bastante significativas. Então, eu acabei acompanhando um processo, o que geralmente, para um crítico, não é muito comum, apesar de que eu acho que essas barreiras elas foram um pouco derrubadas nos últimos tempos, porque tem um monte de crítico que faz filme, tem um monte de crítico que é programador, depois faz, enfim. Essas fronteiras elas estão um pouco embaralhadas. E a minha relação com a Vizinhança do Tigre é mais precisamente com esses cortes que eu vi na seleção de Tiradentes. Eu acho um pouco difícil falar da Vizinhança do Tigre, porque o Afonso ele geralmente é especialista em recusar leituras muito particulares dos filmes dele, né? Outro risco é tentar tomar um caminho muito corriqueiro, que é de trabalhar um filme muito corriqueiro no trato de um filme como esse, né? Que é ir pelo viés, digamos, sociológico, a partir de um repertório muito comum, né, na discussão sobre cinema, e que tem algumas explicações já cristalizadas, busca-se alguns sintomas, o modo como opera nas imagens do filme alguns predicados sociais e que enfim, como ele agencia isso. Então, eu acho que é um caminho, mas, no caso aqui desse filme, eu acho que é um filme que, em alguma medida, ele é tão fechado um pouco, ele é tão fechado em blocos que tem regras muito próprias, né, que me parece que, digamos assim, uma realidade mais abrangente, ela não vaza muito facilmente para essas imagens, né. Eu acho que tem coisas muito evidentes ali, né, que me interessa muito. Enfim, tem a ver com aquela realidade social que você filma, mas que não busca se amparar
em noções mais consagradas de explicação dessa realidade, né? Fiz muita anotação aqui. Eu acho que o que tem de interessante é a iminência ali de uma realidade e de uma cultura da violência. E quando eu falo cultura da violência, eu não estou qualificando a violência, dizendo que ela é negativa, que ela é positiva, que ela é ruim, que ela é um problema, fundamentalmente, ou que deixa de ser. Mas é uma cultura da violência que muitas vezes ela se dá, e a gente vê ali no jogo, na performatização, no próprio modo de falar, de expressar as coisas, né? Então, é um filme que ele é atravessado pela violência, não necessariamente a violência que a gente vai ver implicações sociológicas assim, mais abrangentes, né, mais sintomáticas. O filme como um caso exemplar de uma situação social, mas como um modo de expressão mesmo. O filme são vários blocos, né, em que o Afonso ele se limita especificamente à relação entre esses adolescentes, né, os adolescentes e jovens adultos, né, que é um universo eminentemente masculino. E é engraçado, porque eu vendo um filme aqui agora, me veio à mente, e aí eu falei, não, acho que deve ser uma coisa que a minha cabeça de cinéfilo deve ficar procurando. Me veio à mente os filmes do Howard Hawks. Eu vou explicar por quê. Como o Rio Bravo, por exemplo. Mas, assim, eu não estou fazendo a comparação com o gênero do western, mas com alguns elementos do cinema do Howard Hawks, que é o quê? É um mundo eminentemente masculino. As mulheres, por exemplo, elas são mais testemunhas, elas não participam do destino dos homens, né? Há um gosto ali pela performatização da virilidade, e em alguma medida, em que a violência ela integra essa performatização, gosto até pelas marcas do tempo e pela cicatriz, pela passagem do tempo, a gente tem isso no filme, né? Eu não sei o que você acha disso, mas assim foi muito que me veio à mente nessa e parece um segundo Hawks, que é justamente aquele que troca uma narrativa mais, digamos, mais automatizada por situações puras. Situações puras e performatizadas, né? Enfim, é ali na origem, né? Isso daí está lá na origem do cinema moderno e que acaba sendo retomado aqui. E o que, em alguma medida, me parece que um certo cinema contemporâneo retoma, digamos assim, como, por exemplo, a relação do Pedro Costa ou do Straub com John Ford. Eu acho que é repor algumas questões que estão lá, modernas, que estão lá em certo cinema clássico, né? Repor de uma outra maneira, não necessariamente por um viés classicista, né? Então, eu acho que o filme, o que chama muito a atenção, justamente para mim, é esse aspecto performático, que ele não abre mão de ter, digamos assim, um trajeto ficcional. São blocos que eles são... Existe uma certa autonomia, mas também existe uma relação de um bloco com o outro, e existe ali um trajeto ficcional, né? O filme muitas vezes, eu converso com algumas pessoas, as pessoas tratam quase que o filme como um documentário puro. A ideia da categoria clássica de documentário. Quando, na verdade, para mim, está muito marcado nos procedimentos do filme essa relação com esse trabalho ficcional. E uma coisa também que assim, eu acompanhei parte, assim, recebendo os filmes, né, do processo, existe uma certa ideia também bastante comum de filme de processo que eu acho que ele não se aplica tanto aqui. Por quê? Porque o filme de processo, assim, pelo menos a partir do modo como isso é tratado em alguns textos, tal,
é quase como se fosse assim, uma abertura para o imponderável e simplesmente o cineasta ele agencia e provoca algo que vai acontecer. Quando aqui me parece que existe uma tensão entre o que é espontâneo e o que é absolutamente construído. Eu não sei como se deram aqueles diálogos, mas eu acho que é muito claro, principalmente naquela conversa do Juninho com o Neguinho, quando eles, bem no início, quando eles estão no meio do mato, eles estão jogando pedra. Isso, a mexerica, exatamente. Eu acho que ali existe, sim, uma tensão entre o que é espontâneo e o que é construído, né? O Afonso é meio obsessivo, e eu acho que, provavelmente, ele repetiu muitas vezes, não sei, acho que você poderia falar, aquelas cenas. Então, assim, eu acho que é construída uma impressão de espontaneidade, né? E eu acho que esse agenciamento entre o que é a matéria do filme, assim, agenciamento do caos, em alguma medida, né? Porque você filma muitas imagens, é uma energia ali daqueles personagens que ela é muito intensa e ela precisa ser modulada. Acredito que ela precisa ser modulada para que ela possa. Acho que é por isso que esse aspecto da performance, do jogo, ajuda a modelar essa energia deles, que é. Um dia, conversando com uma pessoa, ela me disse assim: eu acho que um problema da Vizinhança do Tigre é que ele não trabalha aquela energia dos personagens. Eu falei, não, eu acho exatamente o contrário. Eu acho que a performance, o jogo, a fabulação ajuda justamente a trabalhar, né, a depurar essa energia deles. E assim, aí tem uma questão que ela é própria de contagem, né, e de um certo cinema feito em contagem. Assim, cinemas que são diferentes, mas que tem uma coisa muito interessante, que é o quê? Eu acho que, por exemplo, tanto o filme do Gabriel, os filmes do Gabriel Martins, quanto do André Novaes, quanto do seu, tem um apreço pela fala, pelo ritmo, pelo sotaque, pelas inflexões, que é muito raro no cinema brasileiro. Assim, essa coisa marcada da fala, né? Esse trabalho com o que é dito, né? Se você pega Contagem ou Fantasmas, que são filmes feitos em contagem, todos eles trabalham muito a questão do diálogo, ou seja, não é só um personagem que fala, não é uma fala absolutamente funcional, né? Mas é uma fala que ela se preocupa muito com a sua construção característica. Eu não sei se essa é uma coisa tão... eu não acho que isso seja um programa do cinema que é feito em contagem, mas é uma marca que eu acho muito interessante, que eu acho ela rara, eu acho ela absolutamente única. Eu acho que a gente vê vários sotaques em vários filmes brasileiros, mas eu acho que a importância dessa construção de um certo tipo de um modo de falar, de um modo de expressão, e que se dá, sobretudo, num diálogo entre camaradas, assim, eu acho que é muito típico desse cinema que está sendo feito em contagem, muito mais do que em Belo Horizonte, que é outra coisa, né? O cinema de Belo Horizonte é um cinema mais aristocrático, né, mais sangue azul. Eu acho que o deles é um cinema mais da rua mesmo, assim. E eu acho que mais uma espécie de antena de todas essas energias, assim, né, de antena e de agenciamento dessa energia caótica, né? Então é isso, gente. Eu vou parar de falar, porque tem um monte de coisa aqui ainda, mas eu vou abrir depois aí para quem quiser falar. Então a gente pode, obrigado Francis, a gente pode abrir para o público, fazer perguntas e depois a gente volta para o Lincoln e para o Sobre o Lincoln, assim, eu soube que o filme dele ia passar hoje, eu não preparei nada, assim, mas a gente pode ir conversando que eu tenho algumas ideias sobre o filme. Mas o filme passou às 4 também. O quê? O filme do Lincoln. Passou mais cedo hoje. Passou mais cedo. Passou 2 vezes. Passou às 4 e... Cheguei tarde. Posso só falar, pegando a fala do Rubens inicial e pegando o que o Francis falou assim também, que é bom ouvir quando a pessoa tem a dizer, sabe? E, assim,
chegar aqui e ouvir, sabe, essa breve introdução que vocês fizeram. Então, acho que esse caminho com a crítica, sabe, sobre quem ouvir, também é uma via de mão dupla ali, sabe? E é raro um espaço como o grupo, que se encontra na segunda-feira, e que é isso, assim, eu fiquei muito impressionado, você falou que tinha 6 cineclubes, sabe? Então, por que não tem 6 cineclubes, sabe? Eu fico me questionando, assim. E a gente deu sorte, assim, a gente tem alguns coletivos de cinema produzindo aqui em São Paulo, que a gente até brinca, tá, o pessoal do Cinefusão aqui, que a gente que é o primeiro a dar paulada um no outro, assim. Então a gente começou a encontrar esse pensamento crítico na gente, sabe? A gente precisou criar também. Inclusive a gente tem um cineclube mensal também, que não e nem sempre a gente leva o cineasta, então esse ano cada mês um coletivo organizou, então, enfim, a gente tem um processo de criar também, assim. Mas enfim, só para dizer mesmo que é importante esse espaço e porque eu vi quando vocês passaram o filme do Thiago, né? Eu fui no grupo e tal e achei do caralho, assim, é legal a gente ouvir também e parar de falar um pouco, porque o filme já diz tanto, né? Mas enfim, é isso. Só para mas tem um pequeno trecho interessante. Bom, primeiro pela coisa do que o Rubens disse, assim, ele levantou muitas questões, assim, realmente eu não acho que não tem capacidade. Em primeiro lugar, não tem capacidade de lembrar tudo que ele disse. Em segundo lugar, não tem capacidade, acho que, de dizer coisas realmente sólidas sobre um monte das questões que ele disse, porque tem várias questões que são muito maiores, assim, do que a nossa relação com os nossos filmes e com a crítica, eu gosto da crítica com nossos filmes. Eu acho que a das maior delas é que realmente eu acho que o esvaziamento do espaço da opinião pública no trato com o cinema é um sintoma de que eu acho que de algo maior, assim, de esvaziamento do espaço da opinião pública per si no Brasil, assim. Eu acho que as discussões públicas, assim, o espaço de debate público sobre todos os temas, assim, sobre economia, política e cultura, são tão quase esvaziados quanto de fato o cinema, assim. E aí a gente tem uma série de coisas que tornam isso mais evidente, ou que são até mesmo causa disso, assim. Com relação à política e economia, é uma espécie de espaço eterno da repetição de status quo e de fontes oficiais, assim. Então não tem debate quando a informação é totalmente guiada desde o nascimento até a publicação dela. E no cinema a gente tem um pouco de rescaldo disso, sim, e que gera um monte de situações, assim. No caso desse cinema menor, eu acho que o Rubens não está sem razão de jeito nenhum quando ele cita o já polêmico termo do autismo para falar dos cineastas, mas, de fato, eu acho que existe um conforto dos cineastas de filmes menores, de filmes independentes, com uma espécie de resignação diante de que os filmes vão ficar restritos a um circuito menor, a um circuito mais fechado, e de que tentar transformar esse não alcance como se fosse um valor, assim, transformar o fato de não ter público numa espécie de valor em si do filme, como se o público e o sistema de cinema fossem incapazes de ter contato com obras tão sofisticadas ou questionadoras, assim. Não sei se é a coisa bem por aí, eu não sei se os próprios filmes é que vão resolver esse problema, assim, mas que eu acho que de fato existe um problema e que ele passa ele não começa e nem morre nos filmes, mas que ele passa por todo o sistema de cinema, desde os exibidores, distribuição, crítica, imprensa. Até engraçado, num caso, a gente estava conversando lá em São Paulo, foi uma jornalista da Folha fazer uma matéria sobre cinema mineiro. E aí eu e o João, a gente quase acabou com a matéria dela, dizendo assim, não, essa pauta não faz sentido. Porque, assim, se vê de novo com essas mesmas matérias da Folha, que aquele grupo, tinha aquele fila de time de futebol na frente de algum prédio público da cidade, dizendo cena pernambucana, cena mineira, cena gaúcha, cena de São Sebastião do Paraíso, assim, eu não sei onde eles vão parar. Dizendo, poxa, mas que saco, assim, sempre essa mesma coisa. E aí fala, mas na hora que lança os filmes, mesmo que seja para uma semana no CineSesc, vocês nunca dão nada, assim. Engraçado, porque sempre tem a vontade de criar grupos, sempre tem a vontade de criar uma onda cultural que está acontecendo, mas dos filmes mesmo os caras nunca falam, assim. Nunca dão nem uma pontinha, nem uma matéria. Então, assim, é meio, muito foda, né? E aí, assim, aí, nesse caso, o problema não é só dos filmes, assim. Porra, como é que você consegue também querer que o filme aconteça, que as pessoas vão ver, sendo que quem devia olhar para o filme está nem aí, só quer fazer foto de 11 pessoas na frente de um prédio no centro.
Então é complicado, assim. Mas eu acho que se tem problema com distribuição, exibição e a imprensa, também tem problema dos diretores, assim. E no nível mais abstrato do que o Rubens falou com relação ao debate, à troca de ideias, à discussão, o Francis sabe mais, acho que bem melhor do que eu aqui, no caso de que quando você vê Tiradentes, que é um festival que se dedica a esses filmes, o que eu acho muito importante, que dedica a dar espaço à exibição e questionamento dessa produção, que eu acho também muito importante. E é um dos festivais que mais dá espaço a esse evento público do debate, e é o que mais, de certo modo, prestigia esse espaço. Muitas vezes a postura do próprio realizador dificulta que, de fato, o debate aconteça, porque ele é muito condescendente com o crítico, eles entram num acordo tácito de vamos dar as mãos e vamos ficar aqui falando de que tudo foi muito legal, de que tudo foi muito maravilhoso, de que o que você tem a dizer, o meu filme é exatamente o que o meu filme é, eu não tenho nada para discordar de você e você não tem nada para discordar de mim, então vamos abrir a pergunta para a plateia. Assim, aí é foda, assim, quando o cara também não troca uma ideia com o crítico também não troca uma ideia com o realizador, e quando qualquer crítica, qualquer questionamento é visto como algo quase pecaminoso, já vim tirar desses momentos em que o cara fala se o processo do filme, qualquer crítica, assim, e aí vem uma grande tropa de choque, sendo quando aquele grande momento do novíssimo, pô, mas você está fazendo os filmes, eu quero fazer filmes maiores, tal, aí vem outro, eu não sei, eu nunca assinei nenhum documento, um debate do culto, que falaram, mas posso querer fazer filmes maiores, eu não estou querendo fazer filmes menores, aí vem tudo, não, mas não pode, há um compromisso com essa ideia do cinema questionador, anti-industrial ou pós-industrial, tem esse termo quase acadêmico. Você, porra, cara, assim, na hora que o cara tem realmente uma questão para colocar, ele vai lá e destoa do negócio e diz, não, cara, eu estou aqui para fazer sempre esses mesmos filmes, eu quero fazer um filme diferente. Vem uma tropa de choque dizer, não é isso. Interessante, mas muitas vezes os realizadores falam coisas mais interessantes do que os críticos, como, por exemplo, o seu debate, o crítico falou os lugares comuns do novíssimo cinema brasileiro, o afeto, blá, 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 aí você deu uma cortada. É interessante que você chamou o debate para o filme de novo. E, às vezes, isso acontece. Muitas vezes isso acontece. Em Tiradentes, no caso, é isso, assim, mas isso não devia ser um problema, né? Acho que devia ser algo que devia, de fato, acontecer mais. Eu acho que, de fato, realmente, os cineastas têm uma postura de, às vezes, evitar que o debate dos filmes aconteça, assim, de interditar. E também muito, muito mimados, assim, também a galera muito, muito acostumada a ficar no seu lugar comum. E agora voltando rapidinho, tentando ser bem rápido, porque o que o Francis disse, assim, essa comunidade bem masculina, de fato, ela é um componente do filme, assim, não foi necessariamente nem algo tão pensado, foi algo que aconteceu e foram os personagens com os quais eu me aferrei para fazer o filme, que eu vi que o filme estava funcionando. Sempre tem as pessoas que tentam fazer uma leitura até mesmo quase sexual dessa relação masculina. Teve um debate em Cachoeira que teve a pergunta mais genial de todos os tempos sobre esse filme, que foi o cara perguntou se houve sexo durante as filmagens. Eu pergunto, de quem, cara, sexo? De quem com quem? Quem você está acusando aí, cara? E aí ele não soube responder, enfim. E a outra pergunta sempre comum sobre o filme é essa questão do encenado, do espontâneo e tal. E, de fato, assim, acho que, assim, cara, deve ter assim, uns 5 planos de take primeiro, assim, no filme. Tudo é muito repetido, tudo é muito construído, assim. Tem cenas em que elas, de fato, levaram 2 dias para serem filmadas. Filmam num dia, e depois filmam, repete, volta no outro dia para fazer a mesma cena. A cena que conversa o Menor e o Juninho, que eles estão fumando beck na casa do Menor, escura. É uma cena que a gente filmou durante 2 dias, e esse take tem vários planos de vários takes, mas assim, filmou até o take 30 e poucos, assim. E a gente sempre, no processo de construção, e aí essa coisa da fala, o texto era sempre assim, tinha muitos momentos em que tinha, de fato, uma vontade de narrar, de dizer, olha, assim, essa cena ela tem que constar essa informação do personagem. A cena da mexerica é isso, eu queria que você me falasse, Juninho, que seu personagem está com problema de grana, em algum momento dessa cena você tem que me dizer, quando vocês sentarem para conversar, de que está um pouco complicada essa situação, porque é nesse momento que a gente vai construindo um retorno do Juninho para o crime, assim, então a gente precisa entender qual era a situação da vida dele, o que estava acontecendo para que justificasse essa virada narrativa lá na frente. Então, eu preciso de que isso seja colocado, preciso de que vocês troquem uma ideia sobre isso.
E eu falava algumas coisas, algumas informações que eu achava importantes para a narrativa, dizer, poxa, que tem que tentar vender isso lá pro cara, para poder tentar arrumar um dinheiro nos jeitos mais escusos, tal. Mas a forma com que isso ia ser dito era sempre algo construído também muito pelos atores. Então essa forma da fala, a fala que ela vem muito dos atores, e a forma do filme respeitar essa fala deles e privilegiar a fala deles e o vocabulário deles, em detrimento de um vocabulário prévio que seria do roteiro. Então, o roteiro ele tinha muitas informações que eram narrativas construídas, sim, por mim, mas, ao mesmo tempo, a forma que essas informações iam ser ditas e como elas iam aparecer na tela, tinha muita participação dos caras. Porque a gente sempre teve a carta mesmo, assim, essa carta a gente escreveu ela junto, eu e o Juninho. E eu escrevi algumas coisas e falava, Juninho, reescreve, do seu jeito. Porque tinha que ser do jeito dele, assim, não tinha que ser do meu jeito, como que eu achava que eram as palavras, assim, porque não existia esse jeito certo das coisas serem ditas, existia o jeito deles, assim, e o filme tinha que caminhar. Sim, Juninho foi preso já 3 vezes. E acho que é isso. Você falou do Hawks, assim, mas acho que faz sentido. Nunca tinha pensado nisso, não, mas achei legal. Obrigado, Afonso. Alguma pergunta? De fato, a vizinhança do tigre joga vários significados que provavelmente estão alheios até às intenções da direção, da ficção, através dessa série de gestos e modos de vestir até, uma série de maneiras que foge da explicação sociológica, como você apontou, mas não vejo nada como uma cultura de violência. De fato, é uma violência muito amorosa essa, então dá para entender por causa. Não, mas até falei, a cultura da violência. Sim, mas enfim, tudo bem. Não precisa justificar, não se justifique. Está tudo muito bem, tá bom? Estamos bem. Mas, não sei, tem uma série de opções. A opção pela obscuridade, né? São tigres intocados, né? As cenas muito escuras, né? E ao mesmo tempo, quando saem para esse mato, também tem uma luminosidade toda, mas tem uma opção muito pela escuridão do filme. De qualquer forma, assim, um retrato, uma etnografia ficcional que seja, se desenvolveu, mas é uma visão moralista a partir de um ponto de vista feminino para esse mundo masculino, que não é, digamos, da violência, mas é de uma cultura, se for definir que cultura seria a cultura uma falta de compromisso da juventude, digamos. Então, é uma cultura da falta de compromisso da juventude em que essa juventude, sem compromisso, tem um apoio mútuo. Então, a cena, acho que tem várias cenas em que essas figuras são frágeis, são masculinas, polifrágeis, e buscam apoios mútuos entre elas. E a visão do filme é um pouco mais de um moralismo, de retratar isso de um ponto de vista mais feminino, digamos. É um ponto de vista mais... As duas mulheres que aparecem no filme acabam pondo em pauta, acho que, a visão que o filme tem. Mas, enfim, não precisa, ninguém se defenda, pelo amor de Deus. Eu vou perguntar, moralismo? Caio, explica isso, esse ponto de vista feminino. Bem, as duas mulheres do filme, enfim, tem a que se casa, né? Então, meio que retira o homem dessa situação frágil de apoio mútuo, então se encontra, e tem a mãe que benze a água para outro bebê, que diz, diz o discurso meio que do narrador do filme, você precisa beber essa água porque você está vacilando ainda a vida. Ela fala do jeito todo próprio. Evidente que o discurso dela se confunde com o do narrador do filme. Porque o modo como a distância que o narrador se coloca das situações e dos personagens, meio que, para mim, deixa isso claro. Assim, de fato, estamos retratando uma situação de maneira bem naturalística, etnográfica e tal, mesmo com toda a construção envolvida, e todos esses significados jorrando através dos gestos, dos vestígios, dos modos de falar, mas é um narrador que se coloca uma distância e meio retrata essa cultura qual a palavra? Não é exatamente. Enfim, uma cultura da falta de compromisso, da falta de seriedade e do abandono, não por um agente estatal, exatamente, mas enfim,
Não sei se consegui te convencer, Steph, não. Mas sim, só eu não digo um ponto de vista feminino, mas digo um ponto de vista meio exterior, aquelas personagens que acabam tendo um julgamento. Claro, desculpa. Eu não entendi nada, cara. Eu não consegui entender nada. Me desculpa, É que é não muito consegui engraçado, entender. né, que sempre quem vai falar sobre o discurso feminino, se ele está em questão ou não, são sempre homens. Então eu acho que se o filme tem uma questão masculina, é porque o mundo é masculino mesmo, de fato, entende? Olhe para essa mesa. Não há nada de estranho a mim quando eu olho para o filme do Afonso e eu vejo um filme que é masculino. O mundo é masculinizado, pelo contrário, várias situações a qual aqueles meninos estão submetidos por uma questão de classes, ela me afeta muito mais do que a minha questão de mulher. Então, eu acho que é uma falsa questão, assim. Só para me posicionar enquanto mulher. Responder? Essa é a pergunta. Eu estou absolutamente surpreso do que ela acabou de colocar. Absolutamente. Porque quando você chama que esse filme existem componentes femininos no filme, não quer dizer que o discurso seja feminino, de forma nenhuma. É óbvio que nós estamos lidando com um universo absolutamente masculino. Só que dentro de uma amizade entre homens, obviamente, existem componentes femininos. Isso é de uma forma naturalizada. Não está se falando que existe uma feminização das personagens, nada disso, mas existe um componente feminino desses personagens que é absolutamente óbvio. Existe uma... Óbvio. A forma como eles lidam com os afetos deles, que passa pelo sentido da provocação verbal, que passa pelo sentido de uma relação corpórea que simula uma luta, quer dizer, passa por uma série de fatores onde o masculino e o feminino eles estão absolutamente trincados. E, num determinado momento, eles se pintam ali, os dois. Aí eu quero entrar numa questão da adolescência. O filme ele é muito genial nesse sentido de pegar a adolescência como um momento único, não um momento de transição. Um momento entre eu costumo tratar entre o adulto e entre o adulto e a criança. Então, o filme é muito feliz nesse sentido de tratar o adolescente como um ser único, sim, que preserva coisas da criança e que está a meio passo dos problemas do adulto, como são os dois personagens que vão enfrentar, que já estão na vizinhança do tigre. Os dois personagens, um dos personagens está casando e está arriscando um negócio, inclusive tenta levar o outro, né, para esse negócio. E ele mesmo, diante da situação dele, que a relação, toda a relação da contravenção, ela nasce do lúdico. Isso que é genial no filme. Toda a relação que vai se tornar contravenção, ela nasce de uma relação profundamente lúdica, corpórea. Isso é muito bonito. E parece seria a coisa mais genial no filme. E essa relação lúdica, obviamente, ela passa por relações da brincadeira, por relações do espaço onde eles estão, por relações múltiplas, e passa por relações da amizade que envolve não uma sexualidade explícita. Óbvio que é ridículo aquela pessoa perguntar se eles transaram, é ridículo, mas a sexualidade é uma coisa que é inerente das pessoas. E a amizade entre homens, ela tem um componente feminino. Claro que tem. Então, assim, eu me surpreendo que, óbvio que existe um discurso feminino no filme, mas o feminino está lá. Claro que sim. Então, assim, eu não acompanhei o debate, eu fui para Tiradentes, mas eu não acompanhei o debate nessa relação entre ficção e
verdade, eu estou ouvindo agora de você, como foi uma construção ficcional, mas que você preservou brilhantemente o caráter da verbalização deles. E só mais um detalhe que eu queria colocar, uma coisa muito bonita, quando eles cantam a música, para mim é esplêndido. E pode parecer normal na periferia isso, eles reproduzirem gestualmente o rap, o plano está ele no fundo e o outro mais para cá, o neguinho mais para cá, e ele está reproduzindo gestualmente um gesto que seria do próprio cantor. Então, isso é muito bonito no sentido dessa música, quer dizer, corresponder de uma forma plana entre quem está emitindo a mensagem, o cantor, e quem está recebendo. Não existe diferenciação. Ele não está só mimetizando o gesto do cantor. Ele tá para nós, parece que ele está dizendo assim, não existe, essa música somos nós. Quer dizer, a quebrada somos nós. Isso que eu acho que é o mais interessante do filme. Quer dizer, mostrar que pode existir um fator que não está aí, que ainda existe uma desorganização familiar, uma desorganização de tal forma que você tem razão em falar que a fragilidade existe lá, mas existe algum ponto onde eles cineastas fazem parte, que mostra que existe um nós que pode ser cada vez mais galgado no sentido da politização, de uma certa forma. Nesse sentido, não sei se eu falei demais, me perdoe. Só uma pergunta. Que horas que se encerra aqui o cinema? Sim. Exatamente, para passar por Rubens e a gente dar os encaminhamentos finais, enfim. Que horas que se encerra aqui? 10h20 já. Não tem? Vai, então vai. Não, eu queria dizer que debater também é usar mal as palavras, né? Autismo, não é exatamente autismo. Editais. Pode usar. Editais. Não é exatamente editais que eu queria dizer, né? Políticas públicas. Mas o mais. Eu queria arriscar um pouco uma consideração aqui, até perguntando a priori se vocês viram na crítica que teve, na recepção, na pouca recepção que já teve, o Tigre, eu não sei muito bem, eu não li tudo que se escreveu, mas eu vou dizer alguma coisa aqui que talvez já tenha sido dito, e que é o seguinte, é um aspecto que me interessou bastante, que é o lado, na falta de melhor palavra de novo, é o lado experimental, do filme ter uma parte da força dele em função daquilo que ele repensa do que o cinema vinha fazendo e do que vinha se discutindo socialmente. Quer dizer, um debate social, por um lado, a mídia faz um debate, e, por outro lado, que o próprio cinema brasileiro vinha avançando, e parece que esse filme ele retroage nesses dois temas. Um deles é o fato que está sendo destacado aqui, de que tem uma gestualidade, tem uma espécie de brotado discurso que vem dos gestos e das palavras dos garotos. E isso é impressionante, porque talvez seja o grande ponto do filme, esse brotar do discurso que está lá, né? O modo como isso acontece no filme. Só que daí eu lembraria que isso daí foi apontado como o grande mérito do filme do Meirelles, né? Ele foi lá, ele pegou a gestualidade,
fez questão de não moldar o desempenho cênico para o pessoal fazer os gestos e usar as palavras. Isso já estava no neorrealismo italiano, isso já tem toda uma história, mas aí daí você fala, bom, mas talvez agora o modo como isso aconteceu difere daquele modo com o qual vinha se usando a gestualidade espontânea, autêntica, natural, não sei muito bem. Aqui parece que tem um outro tipo de realidade nesse brotar do discurso, porque é um discurso de criança, então tem esse aspecto, é um discurso de adolescente, e que tem, mas isso, de novo, no Meirelles já tinha, não é? De novo. Então, não o fato é importante a idade dos personagens, porque é alguém que pode exprimir uma virtualidade de um mundo que está por vir, se tem futuro, se não tem futuro, o que está construindo como futuro, que mundo está sendo construído para esse jovem que está se encaminhando para ele, né? Está deixando de ser jovem para ser alguém nesse mundo. Então, eu acho que essa idade é central, só que já estava lá no Meirelles, e então qual é a diferença? Talvez a diferença seja que esse futuro que se desenha como um futuro atroz, ou um futuro pouco promissor, aqui nesse caso, nos surpreende que tem essa diferença de ser ao contrário, uma espécie de expressão sorridente, né? Tem algo de lúdico, tem algo de realmente infantil, realmente adolescente, realmente... A diferença o hiper, assim, no Meirelles a impressão é hiperrealismo, e ela é de performance mesmo, que é diferente. Sim, mas podia ser uma performance violenta. Eu estou dizendo que tem, além dessa questão da performance, isso é um traço também importante, mas eu acho que tem alguma coisa que é do viver essa condição, que não deixa de ter violência ali, né? Tem também. Só que tem um lado sorridente que não tinha. O pessoal está brincando. O pessoal tem, né? E é isso mesmo. Agora, esse daí me lembra uma coisa muito contemporânea, que é aquilo que o Ismail apontou um pouco há uns anos atrás, acho que já faz 4 anos ou 8, quando ele observou, logo após as eleições entre Lula e Alckmin, se não me engano, que os personagens do cinema brasileiro estavam fazendo uma coisa parecida com a polarização de Lula e Alckmin. Tinha personagens que eram usavam um discurso muito do ressentimento social, né, que Alckmin estava mobilizando na campanha, e tinha todo um outro time de personagens do cinema brasileiro que estava protagonizando uma espécie de não sei se era essa palavra, mas era uma espécie de pragmatismo popular, né? Era um personagem de um pragmatismo popular. E esse pragmatismo é problemático, é um pouco Lula, é um pouco popular, mas é um pragmatismo, enfim. E eu achei que essa questão era Lula, o que se construiu, talvez seja um traço diferenciador. É um jovem que, mesmo exprimindo uma situação de grande violência que ele vive, ele está ali pragmaticamente aberto, né? Quer dizer, isso me intriga. Na verdade, eu não tenho uma explicação para isso, mas eu acho que tem alguma coisa aí de uma perspectiva popular que não deixa de ser violenta, mas que tem uma espécie de... alguém falou em irresponsabilidade adolescente, alguma coisa. Tem alguma coisa que se abre, né? Já não é mais o adolescente que tem um destino atroz, que vai morrer dali vai ser morto, etc. Mas é alguém que provavelmente vai ser morto, mas tá lidando do jeito que pode, tá sorrindo, tá brincando, tá fazendo tudo ao mesmo tempo, né?
queria voltar um pouco a... Bom, primeiro, em relação a essa questão que o Rubens falou, também me veio essa questão do filme do Fernando Meirelles e veio também o Pichote. O Pichote, não sei se vocês lembram, tem uma sequência dentro daquele, não sei se é FEBEM, o que é, que são as crianças brincando e usando essa linguagem, né? E é uma sequência lúdica. Pichote acho que 86, né? Mas o que eu acho que tem aqui é um outro ritmo, né? Eu acho que tem o filme um outro ritmo e uma outra abordagem, porque ele está centrado no cotidiano. Ele mostra o cotidiano, né? Mostra a vida doméstica. E aqui que eu queria fazer uma ponte com a discussão que começou aqui sobre gênero, que eu acho que é muito interessante, aí pegando também o filme do Lincoln, que é muito, o contraste é muito, parece assim, a outra face, parece que se complementam de uma certa maneira, e há uma inversão das relações convencionais de gênero muito acentuada, né? Porque a vida doméstica é a vida são os meninos, quer dizer, o espaço doméstico é ocupado não pelas mulheres, mas pelos meninos aqui. Eles cozinham, ele pinta pinta as unhas da mãe, aquilo é fortíssimo, né? E acho que aquilo é uma coisa de prisão também, uma linguagem aprendida, não sei. Mas, enfim, eu acho essa dimensão é muito interessante. Lava a roupa, né? A coisa de cozinhar é muito forte para mim. Eles comem ali juntos, mais separados, né? Corta o tomate. Então, tem uma coisa de que tem uma vida cotidiana que inclui o trabalho doméstico. Então, não é que exclui, embora eles não verbalizem o trabalho, a gente vê que existe um trabalho doméstico, embora não seja total, porque varrer ainda é uma coisa que é deixada para a mãe. Mas, enfim, a coisa da cozinha já acho bastante forte. E no filme do Lincoln, que o título é O Trabalho Enobrece o Homem, obviamente irônico, e daí são as mulheres que estão trabalhando, né? E essa coisa do sexo é interessante porque no filme dele tem uma cena que eu achei até bonita dela tomando banho, e tem uma abertura ali para filmar o sexo dela, né? Ela se lavando, que na vizinhança do Tigre eu tenho aquela sequência que eu acho uma das, para mim, mais bonitas, que é o neguinho brincando com uma arma cor-de-rosa, e aquilo, assim, a relação da arma com o órgão masculino ali é muito clara, né? Eu acho muito interessante aquilo, inclusive como discussão assim de masculinidade, né? Então, enfim, são essas observações. Tem a questão do próprio trabalho, né? Porque extrapola a questão de gênero. Eu queria até entender o processo como foi, porque eu sei que é uma pessoa próxima e como isso foi realizado, mas nessa questão de gênero do trabalho, tem até ela fazendo um tipo de trabalho que é até difícil uma mulher fazer, que é projecionista, né? Então, isso acho que ficou claro, contraponto assim, de gênero na questão de trabalho. Ou se bem puder também. Acho que a gente... então, eu queria fazer uma pergunta também, aproveitar e falar sobre a questão... Eu acho que tem uma relação muito clara entre os
filmes do pessoal de Contagem, o teu filme, o filme do André, com o filme do Adley Queiroz. Eu acho que tem um processo muito parecido, enfim, que é essa questão de ficcionalizar a realidade, né? Não sei se é bem esse termo, mas talvez quase isso, né? Então, fabular. Então, assim, qual que é a relação? Vocês se conversam, enfim, como que é esse diálogo? Porque, cara, é muito perceptível, assim, que um processo muito parecido, assim, entre os filmes do Adley, o filme do André e o filme que você fez, enfim. Como que é essa relação, assim? Se existe um diálogo entre vocês, assim, para pensar essa produção, né? Deixa o Lincoln falar primeiro. Sobre o processo, você fala. Bom, tinha algumas... tinha uma limitação, que era uma limitação de dinheiro, primeiro. Assim, tinha R$1.000 e poucos para fazer um filme. E queria fazer um filme na estrada. Aí a gente foi viajar com R$1.000 e poucos, com essa ideia dessa menina que trabalhava em alguns lugares, assim. E aí, sem saber se ia dar certo, assim. Então, o processo começa daí, assim, sem saber no que ia dar. E aí você falou que tem uma relação próxima, a Rafaela é minha namorada, e a gente estava pouco tempo de namoro, eu acho, na época. Não lembro também. Não lembro nem quando que eu filmei, assim. Mas... e aí foi bom e foi uma merda, porque é uma relação de companheira, de namorada ali, que tem atrito, mas teve uma completa entrega dela, assim. Então, mesmo quando era uma merda, tinha uma entrega no meio da merda dela, assim, de saber que a gente estava em lugares equivalentes ali, assim. E, enfim, de saber também que eu acho que essa coisa de gênero é bem posta ali, assim, e a Rafaela meio que chegou e trouxe isso com tudo, assim, sabe? Ela não é corporificar o gênero, mas é corporificar o trabalho, assim, sabe? Mas passando pelo fato dela ser mulher, sabe? Então ela teve um trampo gigantesco em deixar os pelos da perna e da buceta crescer, sabe? Então, tipo, isso foi um trampo que ela chegou e se empenhou nisso, assim. Então, eu acho que ela sacou bem, assim, ela conseguiu corporificar bem essa coisa do trabalho e da questão de gênero. Mas aí o processo foi isso, a gente viajou, passei por alguns lugares que eu já tinha passado, alguns lugares eu tinha passado bêbado, e tinha algumas imagens de um lugar lá, e a gente tentou chegar nesse lugar, e aí a gente conseguiu chegar mais ou menos nesse lugar, aí achou um boteco, e aí foi no processo de conversar com as pessoas ali e de inventar, e essa coisa que você falou de criar a partir, é isso, assim, teve um processo de um dia que eu conversava e tentava minimamente dizer, vamos inventar, vamos brincar, e aí, porque isso era um processo que já dava com a Rafaela, então, assim, ela trabalhando, ela exercendo o ofício dela de atriz e as pessoas que estavam ali exercendo o ofício delas, mas interpretando elas, e a Rafaela também trazendo uma outra coisa. Mas acho que é isso. Sobre a sua pergunta, Will, que bom. Sim, eu acho que os filmes têm algo que os aproxima, assim. Eu acho que é algo forte, porque eu acho que os filmes, apesar de serem bem diferentes, o que os aproxima é algo muito caro a esses filmes, assim, que é esse princípio de invenção da realidade, assim, de ter um compromisso muito forte com a realidade que os filmes vão retratar. Então, existe um compromisso com essa realidade, não existe necessariamente, então, uma ideia de que aquilo pudesse ser completamente inventado, de que aquilo pudesse ser um cenário, de que as pessoas pudessem ser atores profissionais. Então, assim, existe um compromisso com a materialidade daquilo que vai ser filmado, com o lugar, com as pessoas, com o tempo, mas, ao mesmo tempo, existe um compromisso com a invenção desses lugares e de compreender o filme como lugar de invenção do aparecimento desses lugares, dessas pessoas e desse tempo. De que o filme não é só um lugar de registro, é um lugar de criação, ao mesmo tempo que se registra, que talvez para a gente, isso digo muito claro para mim, o maior registro possível é o da invenção. Então, assim, eu acho que isso que aproxima os filmes.
E eu acho que isso, assim, metendo o bedelho no que o Rubens falou, assim, eu acho que é isso que eu acho que pode servir de um pouco de indicação para pensar onde o Vizinhança e onde os nossos filmes se diferenciam do Meirelles, assim, porque o Meirelles ele precisa de muitas garantias para mostrar a veracidade, para convencer o espectador de que de fato foi verdade aquilo que aconteceu. Ele precisa de caracterização, ele precisa de cenário, e ele precisa de personagens que mostrem a polícia, que mostrem o poder. Então ele precisa de se cercar de muitos elementos para que o artifício dele seja convincente. Enquanto que no Vizinhança, o tempo inteiro a gente sempre queria deixar a ponta da invenção de que tudo aquilo pudesse ser um pouco mentido, um pouco inventado, desatado. Então, assim, não tenho uma vontade de fechar a porta do espectador e de botar ele para dentro da representação e dizer confie, acredite, seja completamente engolido por essa representação e não saia dela em nenhum momento. No Vizinhança, não. Assim, tipo, entre e saiba que essas pontas estão todas desatadas, de certo modo, que você está dentro, mas algo também te puxa para fora. Então, acho que faz um pouco de sentido. Para mim, uma das coisas que diferencia é isso. Assim, tipo, é importante que não fosse uma arma de verdade na mão do Neguinho. Porque o que é mais importante para ele é a invenção dele, a pira que ele tem com o revólver ia ser mais forte num cabide, e não um revólver. O Meirelles não, ele ia dar um revólver luzente, deste tamanho, 3.8, ia pedir para o moleque gritar, enfim, um monte de coisas para garantir para o espectador que está vendo, olha só essa juventude. Está aí perdido no contato com a violência. A Vizinhança não está vendo essa juventude, pode estar perdido no contato com a violência, mas ela inventa o próprio contato com a violência. Eu acho que além disso que você coloca do Meirelles, eu acho que tem uma questão que eu acho que o Meirelles ele moraliza toda a relação do filme. Assim. E aí eu acho que daí eu me discordo do que você colocou, que eu acho que eu não entendi por que o Vizinhança poderia ser moralista. Mas eu acho que ele começa a moralizar na hora que ele chama a Fátima Toledo para dar tapa na cara dos moleques, para fazer aquilo ser verdade. Esse é o tipo de relação que vai impor uma moral burguesa. Tá? Acho que é isso. Está. Eu acho que é isso mesmo, essa coisa, essa liberdade do filme se pensar enquanto um elemento que pode criar realidade. Eu acho que é esse salto nesse cinema que faz com que ele esteja chegando perto de diluir a barreira, assim, essa interrogação quebrada, né? Quer dizer, é possível falar de um cinema da quebrada? Quer dizer, talvez em pouco tempo não seja mais, porque eu acho que é esse salto do cinema inventivo, do cinema que pode criar realidade, dessa confiança, na verdade, é a confiança no cinema como arte, né? E a arte como capaz de... Né, que tem uma potência numa discussão que a gente teve outro dia, mas é um pouco apostar na potência do cinema e da expressão artística, né? Então, eu acho que isso realmente a gente está vendo quer dizer, a Vizinhança ganhou o Festival de Tiradentes. A gente sabe que festival não é tudo, mas, enfim, tem um significado, né? E não é um festival da quebrada, é um festival de Tiradentes, que é um festival que sempre valorizou o filme experimental e tudo. Então, tem um reconhecimento, né, da experimentação que está sendo feita nesses filmes. Agora, isso dito, eu queria fazer uma provocação, que é o seguinte: me deu uma sensação, em alguns momentos, e eu acho que isso vale um pouco, pensando assim, que eu acho que tem realmente essa dimensão lúdica e criativa nessa maneira de lidar com a questão, aí, com as armas e com esse cotidiano. Uma provocação para a gente pensar um pouco em como ir além
assim, desse universo. Eu acho que um passo é esse reconhecimento de que a gente está lidando com pessoas que são criativas e têm uma capacidade de se divertir, de se apropriar do espaço, de dominar os pedaços, de se apropriar da linguagem, da mídia, enfim, tudo isso. Em alguns momentos, eu fiquei com vontade de que eles fossem um pouco além dessa. Eu fiquei um pouco me sentindo manipulada um pouco por essa fabulação deles. Eu acho que, em alguns momentos, a fabulação vem à tona como uma coisa meio fake. Eu sei que eu vou impressionar o espectador, assim, aumentando um pouco a minha maldade, vamos dizer assim, ou o meu fascínio por esse universo. Assim, às vezes a brincadeira me deu um pouco essa sensação de que ela era para a câmera. Bom, esse primeiro lugar, assim, onde? Qual sequência, qual plano? Até porque, assim, não dá para falar em nenhum. Acho que em termos, o filme é isso. O filme é um filme modulado. Um filme que, de fato, organiza não só na sua montagem o ritmo, a energia. Então, a própria fabulação também modula durante o filme. Então, se tem algum incômodo, onde ele aconteceu. Talvez eu precisasse ver de novo para pontuar exatamente. Mas um pouco a sequência que, ao mesmo tempo, é genial da esgrima, e ela vai crescendo, né? E eles começam a se agredir muito. Eu acho que é um pouco isso, aquela viagem da agressão mútua. Sim, mas aí, tipo, só para ver se eu entendi mesmo, assim. Porque a questão que aquilo foi feito para a câmera verbal, foi, sim. Talvez mais ainda na agressão verbal do que na esgrima, porque acho que a esgrima tem um jogo de corpo ali que é interessante. Mas na coisa da agressão verbal, quando um começa a agredir o outro, eu acho que é o Juninho e o Neguinho que começam a se agredir muito verbalmente. E aí, tipo... E aí me deu essa sensação de que, como era verbal ainda, que é uma coisa... Enfim, verbal. O verbal, ao mesmo tempo, ele tem um limite, né? Porque o que a gente fala não necessariamente é o que a gente faz. E o que transpira na relação deles é um companheirismo muito grande. Não é essa agressividade, ela... Enfim, me passou essa sensação. A sensação de que ela é um pouco fake. Um pouco deles, inventando. Não é uma coisa, não acho que seja uma coisa da direção. Eu acho que é uma coisa do dispositivo que permite um pouco essa viagem deles. Mas aí você acha um problema? Não necessariamente. O que eu estou querendo te dizer é o seguinte, que na hora que transpira, esse fake me um pouco desencanta. E nessa vontade da potência e da coisa criativa, eu acho que, assim, um próximo momento é extrapolar essa carapuça, né, da violência. É uma relação mais pessoal, porque, na verdade, ao mesmo tempo, quando fica mais fake, de vez em quando me encanta, assim, porque eu vejo aqueles caras querendo fazer cinema. Então, eu vejo nessa distância entre o corpo deles e a representação deles e o que a gente imagina que é a representação prototípica do cinema, é nessa distância que eu vejo a força deles. Né? Assim, claro, eles não estão prontos para o cinema, que maravilha. Então, eles não foram absorvidos, eles não tomaram os tapas devidos na cara da Fátima Toledo para fazer bem cinema. Então, eles não estão, de fato, me enganando e dizendo, caramba, é realmente perfeito, olha só, parece verdade o que eles estão fazendo. Assim, não parece verdade. Por isso, quando eu fico um pouco mentirado mesmo, mas eu gosto. Então, para mim, na verdade, quando fica um pouco mais fake, eu sinto mais força. Então, pode me encantar um pouco menos, talvez, o corpo, a realidade deles, mas me encanta o quanto que isso está ali, nesse meio do caminho para o cinema. Assim. Então,
Isso de fato pode acontecer, assim, mas para mim não era um problema, na verdade era pelo contrário. Vamos lá de outra maneira, então. É que eu acho que é muito legal essa viagem criativa mesmo, de invenção da realidade. A invenção da realidade nesse discurso da violência, eu acho que talvez a gente esteja chegando com o seu filme num limite, que é muito legal, que se disse falar. Talvez aí seja uma próxima assim, vamos inventar uma realidade do que a gente queira, não sei. Eu estou com um pouco de dificuldade em entender, assim. Eu acho que entendo, assim, quando no sentido de que eu não sei, eu entendo enquanto ideia abstrata de que possa haver um limite, assim. Eu só não entendo o que seria esse passo além, assim, para onde ele iria. Seria mais para ficção? A resposta não tá boa. Mas até a própria pergunta está um pouco. Eu não estou pedindo para você ter a resposta, só estou. Estou tentando entender até a dúvida, na verdade. Assim. Eu queria ter a mesma dúvida, talvez, vamos dizer assim. Estou querendo ter. Porque eu ainda não sinto isso. Mas eu ainda não entendi, mas acho que pode ser, sei lá. Mas eu achei que me pareceu uma questão assim, interessante pensar onde a gente pode ir mais. Assim. E, nesse sentido, acho que tem a ver com um pouco com o que o Rubens disse, assim, que é o tipo de questão crítica que pode rebater em quem está fazendo o filme. Então, assim, não sei, fico pensando que talvez essa questão possa ser pensada mesmo por quem está fazendo. E, peraí, onde a gente vai? Tem um comentário do Jean-Claude ao Cidade de Deus, logo que o filme saiu, que eu acho muito interessante. Saiu um artigo que ele publicou no Estadão. E ele diz, quer dizer, a crítica dele ao filme do Meirelles, que eu acho que não se aplica ao seu, mas que se aplica ao do Meirelles, é de que o filme é descritivo. Então, o filme Então, para ele não está preocupado com o cenário, com o óleo na pele, ele está preocupado que o filme não extrapola a descrição do problema. Ele é uma boa e muito eficiente descrição do problema, mas ele não vai além, porque ele não tem essa pretensão de criar a realidade. Então, eu acho que a diferença está um pouco aí, quer dizer, uma pretensão que não é só uma pretensão, porque ela está, de alguma maneira, explícita no filme, né? E aí a gente quer mais. O que te incomodou foi que, em certos momentos, parecia que tinha uma coisa de encenação realista, sem muito propósito, só por ter a capacidade de fazer essa encenação, é isso? Não, é que você pensa o seguinte, você encarna o personagem que brinca com a violência, que pensa violentamente, que quer matar o amigo, que quer, entendeu? Que quer dar tiro, né? Você encarna esse personagem e a câmera te estimula, não a presença de uma câmera qualquer te estimula a radicalizar esse discurso. Entendeu? Então, por exemplo, uma vez eu estava entrevistando uma mulher na favela e ela começou a me contar uns casos, em detalhe, uns casos de aborto e de violação do padrasto e do... Não me interessa, enfim, provavelmente, não estou querendo saber se é verdade ou não, mas o fato de eu ser uma pessoa de fora estava ali, a imaginação dela... Não, eu não acho que o filme exacerbou. Eu acho que às vezes você passa essa sensação de que, em vez do personagem ir procurar ir além desse lugar do estereótipo, ele fica lá, entendeu? Então, que a gente precisa já... que é 11 horas, eu acho que... Mas se tiver uma questão, a gente pode abrir.
Então, gente, queria agradecer a presença do Rubens, do Afonso, do Lincoln e do Francis, a presença de todos. A gente encerra por aqui. E obrigado. A mostra continua, vai até dia 30. E nos vemos. Amanhã tem o lançamento do livro. Obrigado.